Bom dia, pessoal. Eu sou Márcia Borges. Estou aqui com as colegas Sandra Rangel e Núbia Coutinho. Somos da Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC, do Polo de Amargosa, do curso de Licenciatura em Biologia. Nossa atividade hoje é da área do conhecimento de Química, da unidade de Água e Soluções. Primeiramente, irei falar sobre a importância da água na origem da vida. A água, ela foi e é, um elemento fundamental no processo evolutivo. Sem ela, acreditam os cientistas, não existiria vida. A água, ela forma a maior parte de volume de uma célula. Daí sua importância no funcionamento dos organismos vivos. O transporte dos sais minerais e de outras substâncias para dentro ou para fora da célula é feito por soluções aquosas. Proteínas, membranas, enzimas, mitocôndrias e os hormônios, eles só são funcionais quando estão na presença dessa substância, que é tão responsável pelos processos bioquímicos. A água, ela é composta por dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Para formar uma molécula dessa substância, são necessários 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio que se ligam por ligações covalentes, onde os elétrons dos átomos são compartilhados. A estabilidade é atingida quando 2 elétrons inicialmente nos orbitais de seus respectivos átomos passam a ocupar regiões próximas a ambos os núcleos, simultaneamente. Essas regiões são chamadas de orbitais moleculares e são responsáveis pela ligação covalente. A distribuição de cargas elétricas na molécula de água é assimétrica. Os elétrons que formam os orbitais moleculares na água não são igualmente compartilhados entre os átomos, uma vez que o oxigênio é mais eletronegativo, isto é, ele exerce uma maior atração sobre os átomos. Na molécula de água, o ângulo entre as duas ligações de oxigênio e hidrogênio é de 104,5 graus Celsius. Já a geometria molecular angular, o ângulo é de 120 graus, quando o átomo central da molécula apresenta um par de elétrons não ligantes. Olá, o meu nome é Sandra e eu vou dar continuidade aqui à fala da minha colega Márcia, que falou sobre a estrutura molecular da água e a distribuição de cargas elétricas da molécula da água. Esta propriedade, somada ao ângulo de ligação, torna a molécula da água polar, isto é, capaz de sofrer orientações de um campo eletromagnético. As cargas sobre os átomos de hidrogênio e oxigênio são fortes o suficiente para fazê-los exercer atração em moléculas vizinhas. Essa interação chama-se de força intermolecular. No caso da água, é do tipo dipolo-dipolo e acontece entre os pares eletrônicos não ligantes do oxigênio e os átomos de hidrogênio de outra molécula, constituindo assim uma ligação de hidrogênio. Essa ligação de hidrogênio, ainda que fraca, permite uma organização estrutural das moléculas mesmo na água líquida. Como consequência do caráter dipolar da água, o seu lado positivo é atraído por cargas negativas e o seu lado negativo é atraído por cargas positivas. Assim, quando se dissolvem sais em água, ocorre dissociação de íons positivos e íons negativos, onde cada um dos quais se encontra envolvido por moléculas de água orientadas, que são as responsáveis pela separação dos íons em solução aquosa. Nesse momento, para entendermos melhor,
eu vou mostrar para vocês o experimento da água misturada em sal de cozinha. E aí podemos observar melhor essa dissociação desses íons. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Vou pegar aqui o sal de cozinha, vou misturar na água. Vamos mexer. Lembrando que nessa mistura aqui se forma uma solução aquosa. Vamos aguardar aqui um tempinho para observarmos essa reação. Aqui a reação, depois de alguns minutos, podemos observar que o sal se dissolveu na água, porém não totalmente. Por quê? Porque a água é formada por 2 átomos de oxigênio e 1 de hidrogênio, sendo que os 2 de oxigênio são positivos e o hidrogênio é negativo. O NaCl, por sua vez, o Na é positivo e o Cl é negativo. Então, quando misturamos o sal de cozinha na água, essas 2 moléculas se separaram. Ou seja, o Na se separou do Cl, o Na e o Cl se separaram e se ligaram a moléculas de água e hidrogênio. Então, dessa forma, constatamos que toda a água do copo está ligado com o Na e o Cl. Está aí, portanto, o experimento da água e do sal de cozinha. Olá, dando continuidade ao assunto, eu vou falar sobre a estrutura física e química da água. Como já foi falado anteriormente, a água ela tem uma estrutura complexa e dinâmica, que envolve ligações entre as suas moléculas. A partir daí, o que é que a gente pode concluir? A água, ela possui 3 estados físicos, o líquido, o sólido e o gasoso. Esses estados, ele vai depender muito, né, do seu peso molecular. Quanto menor for o seu peso, maior será a probabilidade de haver um líquido ou um gasoso. E quanto maior for o seu peso molecular, mais a probabilidade de haver um líquido ou um sólido na mesma temperatura. Essa passagem de um estado a outro deve haver uma quebra de forças que ligam suas moléculas umas das outras. Quanto mais pesada forem essas moléculas, mais energia será necessária para haver essa quebra, ou seja, para que os distanciamentos entre as moléculas aconteçam. No estado líquido, as moléculas elas estão mais distantes e a sua vibração é muito maior do que no estado sólido. Quando há um resfriamento desse líquido, as suas vibrações diminuem, as suas moléculas se agrupam, formando uma geometria especial em forma de cristais. Daí, então, o motivo porque a água no estado sólido, ela aumenta de volume, é devido a essa formação de cristais. O exemplo é quando a gente coloca uma garrafa de água no congelador e a gente esquece lá. Essa garrafa tende a estourar devido a esse aumento de volume. Quando a gente tira esse gelo do congelador, que põe na temperatura ambiente, a tendência dele é se derreter. Por que isso se dá?
por conta das suas moléculas que vão se afastando, vai aumentando a vibração da água, as moléculas se afastam, aumentando assim a densidade da água. Daí o motivo porque o gelo boia quando a gente coloca na água, porque a água líquida é mais densa do que o gelo. E o motivo porque a água ela evapora. Vamos falar sobre o gasoso. O gasoso acontece quando há um aquecimento desse líquido. Quando a água é aquecida, tipo o estado de ebulição, por exemplo, ele acontece mais rapidamente quando a gente coloca uma panela no fogo com água. Quando atinge a temperatura de 100 graus, ela começa a se separar. Essas partículas, elas se separam muito mais rapidamente, a sua vibração fica muito maior e elas evaporam. O processo em que acontece mais lentamente é o processo de vaporização. A exemplo disso é quando a gente coloca uma roupa no varal. O processo de vaporização ele é mais lento, ele se dá mais naturalmente, né? Essas partículas elas vão se separando mais lentamente. E também tem o processo de calefação, que é tipo uma gota de água quando cai numa chapa quente. Esse processo se dá bruscamente, né? Então, esses são os processos de vaporização. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado.